Olá pessoal, aqui é o professor Ramiro e vamos a mais uma aula de Visualg, hoje falando sobre o conteúdo da sétima aula, que serão os operadores lógicos e, ou e não. Porém, antes, vamos relembrar aqui os operadores relacionais, que eu tenho notado uma certa dificuldade ou alguma falta de entendimento de alguns alunos, então só para reforçar aquilo que nós já vimos lá no início do curso. Bom, toda vez que eu quero fazer uma comparação de igual, eu uso o símbolo de igual. O maior que, o menor que, e o que é diferente para nós aqui do que nós estamos acostumados a ver na matemática é o sinal de diferente, o maior ou igual a e o menor ou igual a. Isso por questão de digitação, devido ao teclado não ter o símbolo exatamente como nós escrevemos na matemática, nós fazemos dessa maneira. Toda vez que eu quero testar alguma coisa se é diferente de outra, eu uso o símbolo de menor e o de maior, um ao lado do outro, sem nenhum espaço aqui. A mesma coisa para o maior ou igual. Eu uso o símbolo de maior e o sinal de igual na frente, também sem nenhum espaço aqui. E o menor ou igual com o sinal de menor e o igual na frente. É bastante simples isso aí, tá? Vamos ver uns exemplos aqui para ficar mais claro. Por exemplo, aqui eu tenho um algoritmo onde eu defini 3 variáveis como inteira, A, B e C, e atribuir valores para ela. Por exemplo, se eu fizer assim, fazer um A maior que B, eu tenho aqui o A valendo 2 e o B valendo 3. Se eu mandar escrever A maior que 2, eu estou usando aqui um operador relacional maior, e se eu rodar isso aqui, olha o que vai retornar para mim aqui, falso. Por quê? Porque A vale 2, B vale 3 e 2 não é maior que 3. Então, para toda operação com operadores relacionais, eu sempre vou ter um retorno lógico, ou seja, vai ser verdadeiro ou falso. Nesse exemplo que eu citei aqui, foi falso. Se eu fizer aqui, por exemplo, C é maior que B, e rodar esse programa, observem que ele trouxe verdadeiro, porque C é 5 e o B é 3. Da mesma forma, eu posso fazer assim, C é maior ou igual a A mais B? Estou fazendo aqui uma comparação, estou fazendo um cálculo aqui. Veja bem, C vale 5, ele é maior ou igual a 2 mais 3, 2 mais 3, 5, portanto, ele vai ser igual. Se eu rodar aqui, ele vai retornar para mim verdadeiro. Aqui retornou verdadeiro, ok? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque nós vamos estudar agora os operadores lógicos, que é o operador e, o operador ou e o não. Na realidade, o não eu só vou mostrar para vocês, nós não vamos nos apegar muito a ele. Mas o mais importante é entender esses dois aqui. Bom, o que o operador e faz? Operador que resulta em verdadeiro somente se os dois operadores lógicos forem verdadeiros. Vamos voltar aqui no nosso programa. Por exemplo, se eu fizer assim, deixar esse mesmo exemplo aqui. C é maior ou igual a A mais B. Isso aqui é verdadeiro. E B, vamos pôr entre parênteses, B maior que A, observem aqui que eu tenho
Deixa eu separar aqui para ficar mais claro. Olha, então o que vai acontecer aqui? Ó? Ele falou aqui para nós que resulta em verdadeiro somente se os dois operadores lógicos forem verdadeiros. Então eu tenho dois operadores lógicos aqui. Eu tenho esse primeiro e este segundo. Então o programa internamente faz a seguinte pergunta. C é maior ou igual a A mais B? Ou seja, 5 é maior ou igual a 2 mais 3, que é 5? Então isso aqui vai retornar para mim um verdadeiro. Aí ele faz uma outra pergunta. B é maior que 2? Ou poderia perguntar B maior que A, por exemplo? O A é 2 e o B é 3. Também é verdadeiro. Então, esse foi verdadeiro e esse foi verdadeiro. Se os dois forem verdadeiros, qual que será a minha resposta? Se eu rodar isso aqui, então, o programa retorna para mim verdadeiro. Os dois foram verdadeiros. Observe, então, que para que a resposta seja verdadeira, as duas condições precisam ser verdadeiras. Se qualquer uma delas forem falsas, ou for falsa, ele vai retornar falso para mim. Se eu inverter aqui, fizer, por exemplo, A é maior que B, essa primeira aqui vai retornar verdadeira, que nós já vimos. Mas essa aqui vai ser falsa, porque 2 não é maior que 5. Então, rodando isso aqui, retorna falso. Aqui, retornou falso, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre a operação OU. Operador que resulta em verdadeiro quando um dos seus operadores lógicos for verdadeiro. Olha a diferença que existe entre o OU e o E. Aqui, somente se os seus dois operadores forem verdadeiros, eu terei resposta verdadeiro. Aqui, apenas um dos operadores sendo verdadeiro, ele já retorna para mim verdadeiro. Quando que aqui vai ser falso? Somente quando os dois operadores forem falsos. Tá? Existe aqui o que nós chamamos de tabela da verdade, né? Da operação E e da operação OU. Veja bem, se o primeiro valor for verdadeiro e o segundo verdadeiro, ele retorna verdadeiro, ou seja, como diz o enunciado ali, somente se os dois forem verdadeiros, aqui será verdadeiro. Se qualquer um dos dois for falso, vai retornar falso para mim. Então, se for verdadeiro o primeiro e falso o segundo, retorna falso. Se primeiro for falso, o segundo verdadeiro, retorna falso. Se os dois forem falsos, retorna falso. Ok? Essa é a tabela da verdade do operador lógico E. Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Deixa eu ampliar a tela para ficar mais fácil. Vamos imaginar que eu tenho uma loja e que vou dar desconto para os meus clientes, para aqueles que fizerem compras num total de R$300 ou mais e que o tipo de pagamento seja à vista. Então, o cliente da loja somente terá um desconto de 10% se o valor da compra for maior ou igual a 300 e o tipo de pagamento for à vista. Então, nesse programa, eu digitei aqui, ó, digite o valor da compra. Aí a gente vai informar lá o valor da compra. Depois, informe o tipo de pagamento. AV para compras à vista e AP para compras a prazo. Ok? Se o valor da compra for 300 e tipo de pagamento igual a AV, que é à vista, somente se essas duas condições forem verdadeiras, é que ele vai retornar verdadeiro. Então, eu dou a mensagem, ó, o cliente tem direito a 10% de desconto. Se qualquer uma dessas condições
não for verdadeiro, ou seja, for falso, ele ignora o então e vem para o senão. Escreve: o cliente não tem desconto, ok? Vamos ver isso na prática, ok? Então eu tenho aqui, ó, eu vou digitar o valor da compra, vou ler a variável valor da compra, vou pedir para informar o tipo de pagamento, vou ler a variável tipo de pagamento, vou soltar uma linha e vou ver. Se o valor da compra for maior ou igual a 300 ou o tipo de pagamento for igual a V, que representa a vista, então eu vou dar a mensagem que o cliente tem 10% de desconto. Senão, ele não tem desconto. Vamos rodar esse programa aqui, ó. Digite o valor da compra. Vamos colocar R$500. E o tipo de pagamento à vista, AV. Ou seja, a primeira condição vai ser satisfeita, porque 500 é maior que 300, e o tipo de pagamento é à vista. Então ele vai retornar para mim que o cliente tem direito aqui a 10% de desconto, ok? Bom, vamos fazer um outro exemplo. Eu vou rodar aqui, digitar um valor de R$200 e vou colocar aqui a venda à vista. Observe que 200 é menor que 300, portanto aqui vai retornar falso e o pagamento é à vista. Aqui vai ser verdadeiro. Falso com verdadeiro vai dar falso. Ele vai ignorar essa mensagem e vai pular para o cliente não tem desconto. Tá? Opa, o que eu fiz aqui de errado? Ah, sim. É porque eu estou com o operador OU aqui, ó. Nós estamos estudando o E. Vamos trocar aqui para o E para a gente fazer o teste. Vou colocar I maiúsculo. Então vamos rodar de novo. Uma compra de R$500 e a compra à vista. Ele vai ter, portanto, os 10% de desconto. Se qualquer uma das condições aqui não forem satisfeitas, ele vai retornar essa mensagem de baixo. Por exemplo, vamos pôr uma compra de R$200 e ele pagando à vista. Aí, ó, o cliente não tem desconto. Okay? Ou vamos ainda colocar uma compra de R$1.000 e o cliente pagando a prazo, que seria o AP. Ele também não vai ter desconto. Então a função E, gente, é exatamente isso. Para que ela seja satisfeita, para que ela retorne verdadeiro, as duas condições devem ser verdadeiras. Se qualquer uma delas retornar falso, a resposta da condição lógica aqui será falsa, ok? Bom, vamos retornar aqui agora e ver o operador OU. A função OU, para que retorne verdadeiro, qualquer uma das duas opções for verdadeira, ele retorna verdadeiro. Se for uma falso e a outra verdadeira, retorna verdadeiro. Vamos olhar aqui a tabela da verdade do OU. Se o primeiro valor é verdadeiro, o segundo é verdadeiro, retorna verdadeiro. Se o primeiro é verdadeiro, o segundo é falso, retorna verdadeiro. Se o primeiro valor é falso e o segundo é verdadeiro, retorna verdadeiro. Somente será falso se os dois forem falsos. Ou seja, a diferença da operação OU para a operação E é que se pelo menos uma das funções for verdadeira, ele vai retornar verdadeiro, ok? Olha o exemplo aqui embaixo. Troquei o E pelo OU. É o mesmo programa onde, se o valor da compra for maior que 300 ou o tipo de pagamento à vista, qualquer uma dessas operações for verdadeira, o cliente terá o desconto de 10%. Tá? Vamos ver aqui o retorno da tela. Olha, eu pus uma compra de 600 e o pagamento a prazo.
Portanto, aqui satisfez e aqui não satisfez. Aqui foi verdadeiro, a segunda foi falso, mas ele retornou verdadeiro. Nesse outro exemplo, eu coloquei R$100 de compra, que é menor que 300. Então aqui vai retornar falso. No tipo de pagamento, eu pus à vista. Aqui vai retornar verdadeiro. Falso e verdadeiro retorna verdadeiro. E somente será falso quando ambas as condições forem falsas, ou seja, eu pus um valor de R$200, que é menor que 300, e o pagamento é a prazo, e os dois foram falsos, ok? Bom, pessoal, isso no primeiro momento parece complicado, mas não é, tá? A gente deve fazer bastante exercício no sentido de fixar esse conhecimento. Importante de quando vocês assistirem essa videoaula é que estejam com o visual aberto para fazer os testes que forem propostos. Quando a gente faz o exercício, normalmente a gente erra. E quando a gente erra, a gente busca consertá-lo. E é nesse procedimento, quando a gente consegue corrigir o erro, é que a gente aprende, que a gente fixa o conhecimento. Ok? Então, por enquanto é só. Um abraço a todos. Tchau, tchau.